Nós estamos de volta aqui com o programa Encontro de Pais. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os nossos filhos, sobre os seus filhos, sobre a nossa função como pais, a sua função como pai, como mãe. Pode ser que a gente esteja falando também com professores, professoras de alguma rede escolar, ou com líderes de desbravadores, né, pastor Adolci, ou aventureiros. Antes de entrarmos no tema de hoje, que é um tema muito interessante, eu quero, para não perder o hábito, mostrar para você novamente o livro que estamos recomendando para pais que levam a sério a vida eterna dos seus filhos. O livro Orientação da Criança foi escrito com o propósito de servir de uma cartilha para pais que sentem o peso da responsabilidade para educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Recomendo esse livro para você. Você pode encontrar esse livro no site que aparece aí na sua tela. O pastor Adolci é o nosso convidado hoje. Mais uma vez possui mestrado em teologia. Durante 21 anos foi líder de jovens desbravadores e aventureiros em várias regiões do Brasil. Hoje é líder sul-americano de desbravadores e aventureiros. E também é pai de 3 jovens. Eu acho que essa é a sua maior credencial para estar aqui no programa Encontro de Pais. Para falar para pais, é bom ser pai. É bom ser pai. Pastor, como que a gente faz para ter bom humor dentro de casa, hein? Porque tem casa que parece que a coisa é meio amarga, o clima não é muito bom. Como que a gente faz para obter esse clima dentro de casa? Sabe que a gente tem uma realidade que é a nossa e a realidade dos outros, né? Então, eu, por exemplo, eu me vejo que eu não sou tão gordo assim, mas os outros me veem que eu sou muito gordo. Né? Você acha que você não é tão magro assim, mas o pessoal vê que você realmente é magro demais, né? A realidade da gente não é a realidade dos outros, né? E dentro de casa, às vezes você pode pensar assim, em casa eu acho que é muito legal em casa, mas peraí, como é que vem os seus filhos? Seus filhos gostam de casa? Sua esposa gosta de estar em casa? É um ambiente gostoso de ficar em casa? É um lugar que você fica esperando a hora de chegar? É gostoso você voltar para casa ou você fica enrolando porque em casa sabe que o pai, a mãe ficam discutindo, brigando, ou porque o clima não é legal. Então, para fazer uma avaliação do ambiente em casa, eu acho que o ideal seria você convidar um amigo seu, alguém, e que ficasse atrás do sofá um dia inteiro, só escutando a conversa, o que acontece lá. Ou colocar uma câmera ali de Big Brother, né? Uma gravando câmera ali e tal, para gravar, depois ver assim o ambiente, né? Porque o ambiente em casa devia ser o quê? Os pais deviam trabalhar para que em casa fosse um pedacinho do céu na terra. Fosse um ambiente tão gostoso que o menino sai da escola e sai correndo porque quer chegar logo em casa, porque vai ser abraçado pelo pai, pela mãe, porque lá ele tem carinho, porque ele tem amor, porque eles vão brincar juntos ou vão fazer uma atividade juntos, né? Essa atitude é muito importante porque ela mostra realmente que tipo de religião existe em casa. Uhum. Agora tem 2 extremos aí, né? Tem aquela casa em que os pais não se preocupam com um bom clima e são rudes, são autoritários, são brigões, falam com voz alta. E tem aquela outra casa no outro lado do espectro, que são os pais legais, né? Sim. Amigões dos filhos. Presente todo dia para os filhos, né? O bacana. Sim. Não tem regra, não tem disciplina. Como que a gente faz para equilibrar isso aí? Esse livro aqui é a solução, viu? Esse livro aqui é a solução. A palavra de Deus, ela fala de que nós temos uma responsabilidade com os pais. Fala, bem-aventurados os pais, ou aquele que tem a sua aljava cheia de flechas, né? Quer dizer, bem-aventurado aquela família que tem vários filhos e tudo, né? Mas também tem uma responsabilidade muito grande, né? Que os filhos não são seus filhos. Então, os filhos são herança do Senhor. Se é herança do Senhor, na verdade, você, no fundo mesmo, não é pai deles. Você é apenas um mordomo, você é um empregado de Deus. Deus contratou você e diz, olha, prepara esse que eu quero, esse no céu. E você está preparando eles. Então, com essa visão de prepará-los para o céu, aí eu vou transformar o lar num pedacinho do céu aqui na terra. Esse bom humor é um resultado da ligação do pai e da mãe.
Então, olha, eu queria aproveitar, pastor Dolci, para a gente fazer um apelo para você, pai ou mãe que está escutando, está participando com a gente aqui no programa Encontro de Pais. Como está o seu momento de comunhão com Deus? Você tem um horário determinado para acordar, para ler a sua Bíblia, para estudar a lição da escola sabatina ou a lição da escola dominical, se a sua igreja estuda a lição da escola dominical? Você tem um momento para orar, né? Eu creio, pastor Dolci, eu acho que é isso que você estava querendo dizer para nós, que é fonte, nesse momento, antes de encontrar com os meus filhos, que eu recebo do céu uma habilitação para ter esse temperamento, esse caráter, né? Essa sobriedade, essa maneira de lidar que me torna atraente para os filhos, amigo de fato dos filhos. Amigo não quer dizer concordar com tudo, né? Sim, quando eu falo do bom humor, eu não estou dizendo que você tem que ser especialista em contar piada, né? Não, meu pai tem bom humor, que ele só conta piada, ele fica todo tempo contando piada, ou ele está sempre fazendo graça das coisas e tal. Não, o bom humor é muito mais profundo que isso. Isso é apenas tem gente que tem mais facilidade para isso ou não. O bom humor, na verdade, é a maneira correta de ver as coisas. Quando uma coisa está muito ruim, se eu não tenho Deus no coração, eu penso que é o fim do mundo. Mas Deus me coloca numa posição de dizer assim, olha, tá ruim assim, comigo você vai conseguir vencer, você vai conseguir superar isso. Aconteceu um problema, como é que nós vamos ver o problema? Então, em casa, o bom humor, por exemplo, você está lá almoçando e tudo e o seu filho quebrou o copo, né? Bom, quebrou o copo, a reação natural puxa, o copo, quebrou o copo, né? Paguei caro nesse copo, que era de extrato de tomate, e aproveitei, né? Copo de requeijão. Copo de requeijão, que seja, e tal. Pô, mas quebrou, mas filho, você é descuidado, o que você fez aí e tal? Você tem que cuidar, você já quebrou 2 copos já, etc. E aí fica uma batalha na mesa, acabou o almoço e tudo, o filho começa a chorar mais ainda. Dá crítica em cima dele, né? E a pergunta é a seguinte, quanto vale aquele copo e quanto vale seu filho? E você nunca quebrou um copo, né? É aí que está a pergunta, né? Aliás, como adulto você já quebrou copo. Eu quebrei copo como adulto. Prato, uma vez quebrei um prato, um copo e tudo, como adulto. Agora, uma criança não faz isso porque ela quer quebrar. Dificilmente, claro. Não. Ficou irado e jogou o copo na parede. Não foi assim, foi um acidentezinho. Mas essas coisas que revelam realmente qual é a sua base. Que tipo de espírito está me dominando como pai, como mãe? Exatamente. Podia, na hora, a reação melhor seria o quê? Filho, isso acontece, tal, o pai já quebrou também e tal, vamos cuidar aqui e tal, junta ali e tal, ele está chorando. Filho, não chora não, filho, tudo bem, a gente tem outro copo e tal, etc, etc. Isso vai ajudar o filho a ser mais cuidadoso a próxima vez do que você criticar ele em cima e dizer, e agora e tal, e fazer uma tempestade num ex-copo d'água, né? Interessante que Romanos capítulo 2, verso 4, Paulo diz assim, é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Então, não é minha crítica, não é a crítica de Deus, é a bondade de Deus que me leva ao arrependimento. E a bondade do pai e da mãe é que vai levar o filho a dizer, puxa vida, eu quero agradar meu pai e minha mãe, ele é um pai tão legal, ele é um pai firme, é um pai que sabe o caminho que eu devo seguir, mas ele é bom para mim. Né? E eu estava lembrando que eu vi uma palestra um tempo atrás dizendo que a gente tem que aprender a fazer a diferença entre rebelião e irresponsabilidade infantil. O fato de uma criança quebrar o copo não é rebelião. Pode ser, porque se você disse não põe o copo aí, eu não pego o copo, ele pôs e o copo quebrou, então isso é rebelião. Agora, bateu o braço, caiu o copo, a gente fica chateado, mas a gente não tem o direito de expor essa chateação e jogar essa culpa sobre a criança, porque é algo comum para a idade da criança, né? E uma outra coisa interessante para o clima dentro de casa, quer dizer, como que você vai desenvolver o bom humor dentro de casa? Como você vai desenvolver o bom humor? Mais do que ensinar eles como ter bom humor, eles vão ver da sua maneira de ser. Você como pai, você como mãe, a sua maneira de ser, a sua maneira de tratar, a sua maneira de reagir, se você canta, né, fica cantando em casa ou não, se você realmente elogia, se você conversa com ele ou não. Agora, tem casas que o clima é sempre um barulho ligado, a televisão fica ligada o tempo todo em casa. E aí, como que você vai criar um bom clima se a televisão está lá, barulho de tiro, mesmo que alguém não está assistindo? Tem casas que é assim, às vezes até a pessoa não assiste, mas para não ficar o silêncio em casa, aí deixa ligado.
Aí é barulho de tiro, ou então é notícia, ou é música, tudo quanto é tipo de música. E aí você não tem como criar esse bom clima, né? Na verdade, tem que desligar um pouquinho essas coisas e você ter mais tempo para você desenvolver isso, né? Parece que tem pessoas e famílias, olha, esse ponto que você tocou, pastor, muito interessante, eu acho muito interessante. Existem pessoas e famílias que têm medo do silêncio. Sim. Porque no silêncio você se encontra com você. E você começa a pensar. Você tem que pensar. Se você não tem a TV ligada, nem rádio ligado, nem nada, você é obrigado a se comunicar. Uhum. Então, para fugir dessa comunicação, para fugir desse contato, eu tenho que ter alguma coisa desviando a minha mente daquilo ali, né? Você viu que tem gente que entra no carro, ele não consegue entrar no carro sem ligar a algum tipo de distração, né? Uhum. Por que eu não posso conversar com meus filhos? Sim. Dentro do carro? Por que eu não posso meditar, né? Acho que isso é tão importante. O silêncio ensina muito mais do que qualquer outra coisa, né? Só que as pessoas às vezes têm medo de ser ensinadas ou de pensar mesmo, né? Não, eu quero gastar meu tempo e aí gasta tempo dessa maneira. Uma outra coisa que me preocupa é a questão do adolescente, porque o adolescente naturalmente ele tem mau humor, naturalmente. Ele está numa fase de crescimento, a mão dele é maior do que nossa, que mão grande, essa minha mão, nossa, muita espinha e tal. Então o pé dele... A voz desafina, se é menino, né? Às vezes é grosso, às vezes é fino, às vezes ele quer falar grosso e fala fino, né? Então essas mudanças são tantas que uma delas também é esse tal do mau humor. Não, mas o meu filho adolescente, mas é um mau humor terrível. E para acordar de manhã, como é que é? Como é que eu vou acordar? Eu acordo até de bom humor, mas meu filho, ele acorda com um mau humor terrível. Como é que eu faço? Então eu vou dizer o que eu fazia em casa. Em casa a gente tinha aquela musiquinha que o pessoal conhece, né? Bom dia começa com alegria, bom dia começa com amor. Bom, era mais ou menos assim. Então quando eu ia acordar, para ir para a escola e tudo, eu acordava eles, ou eu cantava, ou eu falava a frase. Não precisa falar muitas vezes. Eu chegava lá e tal, e coisa, pai, quero dormir um pouquinho, pai, ficava lá assim. Aí eu falei, bom dia começa com alegria. Às vezes até falava meio com mau humor, né? Alegria, né? Mas aquilo fica na cabeça deles, né? Então, de alguma maneira, a gente facilitar as coisas. Você, pai, vai acordar seu filho e toda vez ele reclama, toda vez ele briga, ele não sei o quê, mas ele não está brigando com você. Se não fosse você acordar, fosse a empregada, ele ia brigar com a empregada. Se fosse o seu avô, ele ia brigar com o seu avô. Então, não está brigando com você, ele está brigando com o gigante da preguiça que está em cima dele lá, né? A gente tem que entender isso. E aí facilitar esse despertar, para que o despertar seja, mesmo que ele acorde meio assim, está meio difícil, mas que ele veja você cantando, feliz e tal, e daqui a pouco ele vê que, não, eu vou ter que agir assim também, porque eu não ganho nada de ficar de cara amarrada de manhã cedo. Que coisa boa. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui em mais esse programa Encontro de Pais. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus ajude você a aplicar esses conceitos, esses princípios e aprofundar essas ideias, estudando, meditando na Palavra de Deus, a Bíblia, buscando ao Senhor, porque quanto mais perto dEle, mais parecidos com Ele nós ficamos. Agora, você tem o PowerPoint com as perguntas. Esse PowerPoint pode ser acessado no site que aparece aqui embaixo na sua tela. Bom proveito para essa discussão em grupo. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa e os seus filhos. Um abraço e até o próximo programa.